Olá, preparados para mais uma nova reveladora história? Espero que a história de hoje possa sensibilizar você a mudar, a se tornar melhor. Vamos lá. Essa ainda é uma outra captação de uma mesma paciente que eu havia já lido 2 relatórios anteriores, e o evangelho anterior à captação foi: há muitas moradas na casa do meu pai, mundos de expiações e provas. Vamos lá. Foi iniciada a captação com muito choro, muito grito que foram percebidos inicialmente, e alguém dizia: não, para, não vou fazer isso. O marido quer obrigar a esposa a fazer o que ela não quer. Eles possuem 3 filhos, ainda crianças, que assistem à discussão. O marido quer obrigá-la a vender a herança que o pai dela a deixou, mas ela não quer e reluta. Esse marido é o estilo, né, personalidade malandra, vagabunda, mas ela sabe que se esse marido é um malandro, um vagabundo, mas ela sabe que se ela vender a herança que o pai deixou para ela, o pai dela deixou para ela, que ele irá gastar tudo com bebidas e mulheres e deixá-la passar fome junto com os filhos. E nós já podemos perceber que o marido dessa vida passada é a nossa paciente na vida de hoje, a esposa. Esse marido é um marido malandro, vagabundo, mas ela sabe que se ela vender a herança que ela tem do pai dela, que o marido irá gastar tudo com bebidas e mulheres e deixá-la passar fome com os filhos. Ele é aquele marido que chega em casa todos os dias bêbado, não dá carinho à esposa, aos filhos, só quer saber de farra e boa vida. E com isso ela vai alimentando muita tristeza, raiva, pois ela o amava, mas gostaria que ele fosse diferente. Apesar de todo o transtorno, ela esperava ainda que ele pudesse ser diferente. O tempo passa, os filhos crescem, se tornam contra o pai devido àquele ambiente conflituoso, devido também à mãe ter uma ligação obsessiva com o marido, mesmo diante de uma pessoa destrutiva. Ela estava extremamente ligada obsessivamente a esse marido. O apego de não querer ser uma pessoa separada, né? Naquela época, não, eu não posso ser uma pessoa separada, eu tenho que aguentar essa situação. E de não ter tido a coragem de largar o marido, de deixar o marido que não dava valor nela. Os filhos se casam, saem de casa e fica então apenas o casal, ela e o marido, e com isso ela se entrega ainda mais à tristeza e à depressão. Com o tempo, ela já não sai de casa, presa à casa, como se fosse uma propriedade, um móvel, vivendo pelas sombras, sempre triste e pensando que a vida dela poderia ter sido diferente. E assim ela morre, de tristeza, depressão, rancor e mágoa. O espírito dela hoje está preso àquela casa que eles moravam e ainda preso ao marido. Então, é essa situação que nós encontramos a personalidade passada na nossa paciente, na região de sofrimento, apegada à casa que ela morava e ao marido. A dependência afetiva dela para com o marido, alcoólico, a obsessão por ele mudar, se tornar uma pessoa melhor, a não aceitar mudanças devido aos conceitos sociais, de que não poderia ser uma mulher separada, a culpa pelo marido ser daquele jeito, que na verdade ela não tinha, e muitas coisas que a manteve presa àquela situação. Então é isso aí que eu deflagrei diante do que foi revelado até então. E aí, em seguida, a coterapeuta sensitiva mostra também que os dois, né, esposa e marido, estavam pedindo ajuda, que queriam sair daquele ambiente, que eles estavam ali ainda naquela casa, mesmo depois de desencarnado, mas
só na mente deles, aquele lugar já não existia mais. Então a gente, diante do pedido de socorro deles, de ajuda, nós fizemos o resgate, todas as técnicas envolvidas nisso, né, de purificação, de limpeza, e essa parte eu vou pular porque essa parte ela não é pertinente para sensibilizar ninguém, não preciso me delongar esclarecendo detalhes sobre isso. O que eu estou lendo é a parte realmente que sensibiliza, né, que faz com que a gente perceba os nossos erros, as nossas falhas. Ela agradece pela ajuda que recebeu, que finalmente o dia da libertação dela havia chegado, que eles deram um basta no sofrimento para ser feliz e ter paz. Que viver daquele jeito não daria em nada. Então ela se sente também muito aliviada por ter saído daquele lugar de sofrimento. E eu perguntei, mas e os seus sentimentos? Como estão agora, nesse momento? Ela diz que não tem noção de que tivera feito algo errado naquela vida anterior. E por causa disso, nunca quis abandonar o marido. Eu perguntei se ela consegue perdoá-lo por ele ter sido assim tão egoísta, né? Doente, né? E devido ao alcoolismo. Ela diz que agora sim, que consegue perdoá-lo. E de sair daquele lugar onde eles estavam. Ela se sente já feliz, liberta daquela dívida que ela teria e consegue perdoá-lo. Ela diz que não quer ver nesse momento, pois já vem vivendo muito sofrimento. Então eu disse para ela, mas você precisa saber que você não teve culpa pelo seu marido ter sido alcoólatra. Isso é uma ilusão que te mantinha, uma das ilusões que te mantinha presa a ele, esperando que ele mudasse. Por sentir culpa que ele era alcoólatra, você estava na obsessão de que ele mudasse, que ele fosse uma pessoa sóbria. E então ela também se submetia aos maus tratos do marido doente, né, muito provavelmente pela culpa, comentei. Ela disse que sempre teve culpa, que acha que ela que provocou ele de beber, por não ser uma boa esposa, por não ser bonita, atraente o suficiente para ele. Olha só que ilusão, né? E isso é o que acontece no mundo, né, de quem convive com o alcoolismo. A pessoa, a esposa, a mãe, os filhos sentem culpa pelo ente querido ser um alcoólatra. E ninguém tem culpa, né? Aparentemente, quando você vê apenas na visão da vida atual. Mas quando você considera as vidas anteriores, sim, não é à toa que aquela família é composta por aqueles entes. Tem sim certa culpa, mas na vida atual não. Mas já estão convivendo juntos para cada um buscar ajuda. Cada um buscando ajuda vai sensibilizar o alcoólico a buscar ajuda também, aceitar ajuda, aceitar que é doente. E por aí vai, é uma série de conhecimento, de entendimento a respeito do alcoolismo, que precisa ser terapeutizado. É uma doença da família, não é só do alcoólatra, ao contrário do que muita gente pensa. E por isso fica querendo que só o alcoólico que faça tratamento. Bom, eu comentei com ela, né, que por ela pensar que era por ela não ser bonita o suficiente, atraente, que ali reina, né, um ledo engano. Que, na verdade, ela tinha baixa autoestima, havia ali um grande engano, culpa, que ela usava a situação doentia do marido para se autoflagelar, para se autopunir. Provavelmente ela veio de um lar de pais em conflito e em desarmonia,
como eles também, como casal, eram naquela vida. Ela disse que os pais dela eram bons, que a mãe era muito submissa ao marido e se sentia inferior. Isso de alguma forma, né, colaborou para que ela também fosse uma esposa submissa, se sentia inferior ao marido dela. Os filhos tendem a repetir o mesmo padrão por não procurar desenvolver a autoestima, o alto valor, as próprias virtudes, a alegria de viver. Comentei com ela que ela precisava entregar esse fardo de submissão e inferioridade para a mãe dela, pois ela acabou repetindo o mesmo padrão de comportamento da mãe, que ela achava ser natural, o normal, da esposa se comportar daquela forma, por conta da forte cultura da época. Hoje a mulher precisa ser muito sábia para não ser autoritária e nem submissa, buscar o meio termo. Não ser nem um extremo nem outro, mas parceira, amiga, mãe, amante, esposa. Às vezes, por ter sido tão submissa, hoje tem horror à submissão, hoje na vida atual. Mas precisa buscar o equilíbrio, nem ser 8 nem ser 80. Então, ao conversar com ela, a sensitiva verbaliza que, enfim, ela já consegue entender todo o contexto que ela estava inserida, de tudo que aconteceu naquela época, que a culpa do marido, que a culpa do marido ser alcoólatra não era dela, que ela não deveria ser tão submissa, fazer todas as vontades dele, apesar de não ter vendido a herança do pai, mas ela era conivente com o alcoolismo. Ela não teve coragem de tirá-lo daquela situação por medo de perdê-lo, ou de sair da cena, né? Por medo de perdê-lo, ou de vir a ser uma mulher separada ou viúva aos olhos da sociedade. Então comentei que ela, portanto, não tinha culpa, ela estava resgatando, mas nem por isso tinha que aguentar tudo, até porque isso era cúmplice de manter o marido alcoólatra. O fato dela continuar ali, né, como a gente fala, ajudando o carrossel a continuar girando, né, ela estava sendo cúmplice do marido, sendo uma pessoa autodestrutiva. O mentor dela, o mentor espiritual, o anjo da guarda dela, diz no final, em complementação, para ela continuar tendo forças, buscando forças, trilhando o caminho do bem. Para ela quem? A paciente, que as mudanças acontecerão de dentro para fora e não de fora para dentro, como a maioria das pessoas acreditam. Que é ela que tem que mudar e não as pessoas. Da mesma forma, ela no passado, aquela esposa, ela tinha que ter se mudado. E não esperar que o marido mude ou tentar mudar o marido. Então, que é ela que precisava mudar. Que os que estão à volta, naturalmente, podem mudar. Se ela procurar se mudar, se melhorar. Sejam maridos, filhos, irmãos, mãe. Não é uma mudança de fora para dentro. Novamente ele diz. Que não adianta ela querer que as pessoas do mundo dela mudem se ela se põe no pedestal se sentindo superior às outras pessoas. E eu disse, e também não adianta continuar se sentindo vítima. Ah, eu não mereço estar nessa situação. Eu vou mudar essa situação, você... Né? Não é assim, se sentindo vítima. Ele disse para ela continuar a terapia dela, tendo fé em Deus, tendo forças para fazer o que for necessário de seguir em frente, para seguir em frente. Eu complementei que ela também não deve manter uma postura de eu não mereço estar nessa situação, eu não mereço ter o marido que eu tenho, eu não mereço ter a casa que eu tenho. Que não é bem assim, ela não é vítima, que ela está vivendo a situação que está, nossa paciente, porque ela até então não estava buscando ajuda nenhuma. Então ela estava se sentindo vítima daquela situação, ela estava acreditando que só mudar de marido era o suficiente para resolver os problemas dela. O mentor ainda dela continuou dizendo para que ela continuasse a terapia, ter forças, ter Deus na mente, para continuar seguindo em frente. Continue resistindo às tentações, ele disse também, né? Para ela não fazer nada por impulso.
Aí eu complementei, bom, está aí a resposta também do porquê ela sente sem força para estudar, para fazer algo útil durante o tempo ocioso dela. Porque ela precisa deixar de esperar que as coisas aconteçam por si mesma. Ficar esperando as coisas acontecerem, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão mudar se ela não se engajar, não ser autora da própria vida, de fazer as escolhas dela, se esforçar para conquistar o que ela tanto sonha. E aí a gente encerra mais uma captação. Espero que essa captação tenha sensibilizado vocês de alguma maneira a se tornar uma pessoa melhor, de paz, a ser uma pessoa melhor. Porque a melhor oração é a atitude. Quando você ora, 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 mas você não tem a atitude, a ação do que você está pedindo, como que você vai viver as consequências da sua ação? Como você vai sentir a reação das pessoas diante de uma nova ação? Se não há ação, não vai ter reação. Se você é omisso, você vai receber omissão. Se você faz coisas erradas, deixa de ser bom, você vai receber isso das pessoas. Então não adianta apenas orar, orar, ir à igreja, mas se você, ou em algum local, né, espiritual para buscar Deus, se você não age como tal, precisa haver ação como tal, nas pequenas coisas. No que você pensa das pessoas, no que você fala das pessoas, ok? Um grande abraço, muita paz e até o próximo vídeo.